Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Pérez e eu vou apresentar para vocês a parte de montagem em articulador com a utilização do arco facial. Bom, primeiramente nós devemos entender um pouco das etapas que iremos passar durante esse processo. A primeira etapa é a regulagem do articulador e o registro com o arco facial. Nessa etapa, nós entenderemos como devem ser ajustadas as estruturas presentes no articulador e como proceder durante o registro com o arco facial. Na segunda etapa, nós prepararemos os modelos e o arco facial para a montagem no articulador. Já na terceira e última etapa, nós entenderemos como posicionar o arco facial e o modelo no articulador, bem como se deve preparar o gesso para a fixação dos modelos. Começando então com a etapa de regulagem do articulador. A distância intercondilar não será ajustada nessa etapa, pois precisaremos da distância intercondilar fornecida pelo registro com o arco facial. Em seguida, iremos passar para o ajuste da guia condilar, sendo que esta guia deve ter a inclinação de 30 graus. Já o ângulo de Bennett deve ser ajustado em 15 graus. Prossegue-se então para a remoção do pino-guia do articulador. Deve-se então, na última etapa de ajuste do articulador, posicionar a placa de montagem superior e logo em seguida posicionar também a placa de montagem inferior. Após todos esses ajustes, deveremos certificar que os parafusos citados anteriormente estejam devidamente apertados. Para realizar o registro com o arco facial, devemos primeiramente confeccionar no garfo de mordida 3 registros de mordida, sendo 2 na parte posterior e 1 na parte anterior. Pede-se então para que o paciente oclua com os dentes superiores sobre o registro de mordida. Logo em seguida, deve-se orientar o paciente para pressionar o garfo de mordida com o polegar direito e esquerdo contra a maxila, para que mantenha a estabilidade do mesmo e não desloque durante a instalação do arco facial. Prossegue-se então para a tomada do arco facial propriamente dita. Deve-se sempre atentar para que o registro de mordida não desloque. Além disso, será necessário nessa etapa anotar a medida da distância intercondilar do paciente. Feito isso, deve-se remover o arco facial do paciente. E caso o paciente não possua estabilidade oclusal devido a ausências dentárias ou grandes interferências oclusais, deve-se realizar o registro de mordida do arco inferior. Já na segunda etapa, realizaremos o preparo dos modelos e do arco facial para a montagem no articulador. Esta então inicia-se fazendo retenções nas bases dos modelos superior e inferior. Essas retenções são feitas com uma broca carbide acoplada a uma peça reta e tem por objetivo melhorar a aderência do gesso ao modelo. Na etapa seguinte, primeiramente devemos adaptar os pinos laterais do articulador às caixas condilares presentes no arco facial. Após isso, verifica-se se o arco facial ficou corretamente posicionado no articulador. Inicia-se então a construção de pilares cilíndricos que deverão ser fixados à placa de montagem inferior, sobre os quais deverá se assentar o garfo de mordida do arco facial. Por último, é necessário verificar com a colocação do modelo de gesso superior no registro do arco facial se há espaço suficiente para colocar o gesso durante a etapa de montagem no articulador. Após o preparo dos modelos e do arco facial no articulador, nós partiremos para a montagem propriamente dita. Iniciaremos então essa etapa hidratando o modelo superior com uma toalha de papel umedecido, que tem por objetivo aumentar a aderência do gesso do modelo que já tomou presa com o novo gesso que será colocado sobre o modelo. Após esses preparos, deve-se então realizar a pesagem do gesso tipo 3 ou tipo 4 e a medição da quantidade de água necessária de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante. Daremos início então à manipulação do gesso, colocando primeiro a água no interior da cuba e logo após o gesso sobre a água. Em seguida, deve-se começar o processo de espatulação, até que o gesso atinja uma consistência adequada para a colocação no articulador. O gesso então deve ser colocado sobre o modelo superior e a bolacha superior, e então realizamos o fechamento do articulador até que este toque no arco facial.
Em seguida, deve-se aguardar a presa final do gesso. Na montagem do modelo inferior, caso seu paciente tenha instabilidade oclusal, devemos apenas colocar os modelos em máxima intercuspidação habitual e fixá-los com palitos e cola. Porém, caso o paciente não possua essa estabilidade oclusal, deverá ser colocado o registro de mordida feito anteriormente, e também fixar os modelos com palitos e cola. Iniciando então a montagem do modelo inferior, deve-se virar o articulador de cabeça para baixo e em seguida umedecer o modelo inferior com uma toalha de papel. Logo após, devemos manipular o gesso e depositá-lo sobre a bolacha e o modelo inferior. Por último, caso seu modelo esteja sem o registro de mordida, deve-se realizar o fechamento do articulador até que o pino-guia toque a mesa incisal. Aconselha-se então amarrar o articulador com gomas elásticas para minimizar os efeitos de expansão do gesso. Para finalizar, caso seja necessário, deve-se realizar o acabamento da montagem com gesso comum ou tipo 2. Bom, essas são as referências utilizadas durante essa aula e eu agradeço imensamente a sua atenção.